Mais um Green Summit no ar e essa opção aqui de trazer mais conteúdo via podcast é uma das opções de inovação que nós temos dentro da programação do Green Summit Mato Grosso 2025. O podcast é um oferecimento das empresas Só Investimentos Imobiliários e GGF e a gente quer aproveitar, estamos iniciando mais um bate-papo, também para agradecer o Show Safra Mato Grosso, Sebrae Mato Grosso, Sicredi Ouro Verde e também a Prefeitura Municipal por oportunizar e acreditar nesse evento que está se findando aqui em Lucas do Rio Verde. Para o nosso bate-papo de agora, a gente conversa com o Fabiano Guimarães, que é diretor-geral do Instituto Federal Goiano, lá do campus de Rio Verde, no estado de Goiás. Seja bem-vindo, Fabiano. Obrigado. Professor, vamos começar esse bate-papo. Eu quero saber um pouquinho aí das suas expectativas quanto ao nosso evento, do que foi vendido para o senhor quando foi encaminhado esse convite, né? O que o time aqui do Instituto Federal de Lucas do Rio Verde vendeu para o senhor e como que o senhor viu toda a movimentação, tudo que aconteceu aqui durante o nosso summit. Quais são as suas expectativas, quais foram essas expectativas e as suas percepções sobre o evento? Eu já conhecia a cidade, já tinha vindo aqui, então eu já tinha noção do potencial e vou chamar assim do poderio de Lucas do Rio Verde. Então eu já vim com a expectativa alta, porque eu já imaginava como seria, mas eu confesso que foi ainda maior do que eu imaginei. E as percepções é que de fato é um evento que vai conseguir entregar muita informação, que isso será transformado futuramente em mais desenvolvimento para essa cidade tão importante na área de produção de alimentos. Que bacana. O senhor acabou de sair aí de um bate-papo falando sobre a questão de captação de recursos, falando em como que a iniciativa aí da academia, a parte da ciência, da pesquisa, pode desenvolver e escrever projetos e junto com a iniciativa privada captar recursos para o desenvolvimento de negócios já estabelecidos ou novos negócios. Como que o senhor vê toda essa estruturação da pesquisa, da ciência e da iniciativa privada? Porque quando a gente fala de inovação, a gente sempre atrela a inovação a muitas oportunidades. A academia, ela também enxerga com bons olhos isso? Ela se movimenta dessa forma para aproveitar essas oportunidades? Sim. Eu acredito e tendo a seguir no seguinte raciocínio. Os grandes avanços, geralmente, eles ocorrem em momentos que o país, que o mundo passa por grandes dificuldades. Você pode notar, depois da Segunda Guerra Mundial, aconteceu vários avanços em decorrência desse episódio. Da mesma maneira, mantendo as devidas proporções, nós não estamos num momento, tanto político como econômico, dos melhores. Mas é justamente nesses momentos que a academia, parece que ela acorda mais, e ela tem um olhar maior, que de fato é muito importante trabalhar com iniciativa privada. E eu tenho notado isso. Vários pesquisadores que eram até então um pouco mais acadêmicos, que não tinham esse olhar para trabalhar resolver algum problema da sociedade, têm se voltado para isso. Então, eu vejo que em decorrência de um momento não muito bom, tem causado essa maior aproximação da academia com as empresas, o que eu vejo como muito positivo. E o que precisa ter um projeto para ele ser um bom projeto e para captar bons recursos, para alcançar os objetivos, né, pelo qual ele está sendo estabelecido? Assim, quais são as características de um bom projeto de pesquisa, de intervenção, enfim? O primeiro ponto, talvez o inicial, o mais importante, é que esse projeto, que a gente consiga colocar nesse projeto, de fato, que existe um problema a ser resolvido. Então, caracterizar muito bem qual é esse problema que nós precisamos resolver, caracterizar quais são as pessoas, as empresas que serão beneficiadas com a resolução deste problema. Essas duas partes é até mais difícil do que eu vou falar agora. E depois, agora, propor a intervenção em si, o ensaio em si, a avaliação que vai ser realizada. Essa eu acho um pouco mais fácil até de demonstrar no projeto. E talvez algo muito importante que às vezes a gente esquece,
montar um time multidisciplinar, uma equipe multidisciplinar. Você vai resolver um problema em um processo de produção de alimentos. Eu só preciso de agrônomo. De forma alguma. Eu preciso de um bom cientista de dados, eu preciso de um bom engenheiro mecatrônico, Ou seja, hoje é muito difícil conseguir resolver um problema com equipes multidisciplinares. Precisa de equipes que não sejam multidisciplinares. Que bacana. É difícil, professor, captar recursos, tanto da iniciativa pública como da iniciativa privada? É difícil se você não tiver conectado com a iniciativa privada. Aí eu diria que não é que é só difícil, é quase impossível. Agora, o que nós pesquisadores devemos fazer para diminuir essa dificuldade de captação de recursos? Estar no meio da iniciativa privada, do setor produtivo, porque aí você começa a sentir na sua pele quais são as reais dores que aquele setor tem. Se eu ficar na academia, é impossível, quase. Parece que são mundos diferentes, né? Aí são mesmo. E quem está assistindo esse podcast, professor, às vezes se sentiu motivado a conhecer um pouco mais sobre o trabalho que a academia desenvolve nesse eixo de pesquisa, porque pouca gente sabe que, na prática, a academia é uma tríade, né, de ensino, pesquisa, extensão. Tem um trabalho muito forte também em várias instituições, já entrando quase como um quarto pilar aí na área de serviços, na prestação de serviços para a comunidade, de levar esse capital intelectual que a gente tem dentro das universidades e dos institutos para o campo, né, para o mercado. Quem tem interesse, o empresário que está com problema, que está passando por dificuldades, precisa de ajuda. Por onde ele pode começar, professor? Onde ele pode procurar essa ajuda, pensando aí nesse capital intelectual que a gente tem? Ótima pergunta, Patrícia. Nos últimos anos, avançou muito no nosso país a criação de instituições de ensino, como as universidades e institutos federais. Houve, sim, nos últimos 15, 20 anos, uma expansão grande destas instituições que até então eram mais concentradas nas capitais. Como exemplo, aqui em Lucas, o campus do Instituto Federal do Mato Grosso. Então, é um local que o produtor, o empresário, pode se dirigir para obter mais informações. As universidades, as unidades da Embrapa, que também tendem a ser bastante espalhadas pelo Brasil. Ao próprio SEBRAE, existe uma parte, o SEBRAE dedica parte das suas atividades a trabalhar com a inovação também. Então, essas instituições, elas certamente, se elas não puderem resolver o problema, elas vão saber indicar quais instituições podem resolver essa dor do empresário, do produtor. E aí, para finalizar, o que a gente está comentando aqui, na verdade, me pareceu que a gente está falando realmente de um ecossistema, né? Todo mundo tem problemas e todo mundo precisa estar junto para se ajudar. Um ajudando, isso trazendo mesmo. As suas qualificações, as suas capacidades. Aí, esse é o grande segredo, assim, professor, construir a várias mãos? Exatamente. Não tem como ter avanço no desenvolvimento científico se não houver essa interação academia com a comunidade, com os empresários, com os produtores. E ainda bem que as coisas apenas demoram, muitas das vezes, cultura é uma coisa um pouco lenta. Então, nós tivemos um marco da inovação, uma lei federal no Brasil, que ela mais do que nunca, ela deixa muito claro o papel das instituições federais, que elas devem trabalhar com a iniciativa privada. Antes havia ainda até um pouco de preconceito desse trabalho das universidades, dos institutos, das Embrapas, com a iniciativa privada. O marco veio para deixar claro e dar uma segurança maior que nós não só podemos, que nós devemos ter projetos em parceria. E aí é o ganha-ganha. As instituições públicas ganham muito com isso e a sociedade, os empresários também. Que bacana, muito bom conversar com o senhor, seja sempre muito bem-vindo à nossa cidade, professor Fabiano, sinta-se em casa, leve
com você, então, essas boas experiências e sensações que o senhor teve com o nosso evento. A gente tem a representatividade do Instituto Federal aqui em Lucas do Rio Verde, Sim. que é muito parceiro do nosso ecossistema de inovação, por meio da figura do professor Reginaldo, de todos os professores que colocam à disposição mesmo do nosso ecossistema o seu trabalho de pesquisa, né, a sua capacidade intelectual, os anos dedicados a tanto estudo e pesquisa, né, então para nós é uma parceria muito grande. O Instituto Federal é grande parceiro do Green Summit e a gente está muito feliz por isso. Muito obrigada pela sua presença e participação no nosso evento. Eu que te agradeço a todos vocês e sempre que for convidado farei questão de vir, que eu aprendo muito aqui nessa região. Parabéns a vocês por esse excelente evento. Muito obrigada. Bom, encerramos essa edição do Greencast Summit. Eu quero agradecer a Soin Investimentos e também a empresa GGF por ter oportunizado toda a infraestrutura, os investimentos necessários para que a gente colocasse no ar essa programação aqui de geração de conteúdos, além também da equipe da Verbopress, assessoria de comunicação, que não aparece aqui na frente das câmeras, mas dá todo esse suporte por trás das câmeras e faz com que todos esses conteúdos gerados cheguem até você, onde você estiver. O nosso abraço e agradecimento especial também ao Sebrae Mato Grosso, à Fundação Rio Verde e o Show Safra Mato Grosso e também a Prefeitura de Lucas do Rio Verde e o Sicredi Ouro Verde pela promoção do Green Summit Mato Grosso 2025. Até o próximo conteúdo.